começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Queridos, que eu vou compartilhar com você, nós ouvimos pregações várias, né? Apesar de que faz um tempinho, mas sobre Noé, não é? Muitos conhecem a história de Noé, sim ou não? Amém? Disse o Senhor Noé, entra, Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. A palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas e sempre está querendo dizer algo para nós, amém? E nós não podemos cessar de anunciar essas palavras, pelo contrário, nós devemos sempre meditar nelas, porque elas sempre nos renovam, e é o pão para a nossa vida espiritual, para o nosso espírito. Você crê nisso? Amém? Porque hoje, nós temos batismo hoje, né? Eu até estava falando isso para os batizandos, né? Aqueles que vão descer as águas hoje, né? Vai ser lá embaixo, já tem a piscina ali, como muitos repararam, não é? E eu estava dizendo que nós não podemos deixar de crescer, desenvolver nossa salvação, desenvolver a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. Toda vez que nós não desenvolvemos isso, nós ficamos frios, nós não conseguimos ficar firmes na presença de Deus, irmãos. Isso nos obstrui de diversas coisas. Sempre nós vamos ter coisas que vai surgir para falar, não vou na igreja, não vou estar aqui hoje. A questão não é só eu vou na igreja, a questão é você viver a igreja, você viver a vida em família, se relacionar, não é, com a igreja, com o povo de Deus, que é você, que é o teu irmão que está ao seu lado, não é, irmãos? Aleluia. E dentro deste corpo, é o que eu estava ministrando para os batizandos, não é? Nós vamos ter as nossas obrigações, funções dentro do nosso corpo. Dentro da casa, nós temos a nossa obrigação como família. Quem é pai aqui? Marido. Quem é marido? Então, você tem obrigação, não é? Como pai da casa, como esposo. O esposo sai, vai trabalhar, o esposo, ele protege a família, o esposo, ele defende a família, não é? Ele defende a esposa, está acobertando ela, está amando, está cuidando das necessidades dela. Como pai, quando tem filhos, você é provedor da casa, mesmo já com a esposa, enfim, com tudo, mas você se torna um pai que contribui para a educação dos seus filhos, para a formação deles, não é? Para o bem-estar da família. Como filhos, vocês, né? Quem é filho aqui, não é? Então, não é quem tem os pais que já faleceram, não, né? Mas a gente sempre vai ser filho, né? Mas a gente tem a obrigação como filho. Qual é a obrigação do filho? A obrigação do filho é obedecer aos pais, honrar, ouvir, aprender, não é? Ser instruído, sim ou não? Amém, igreja? Faz sentido? Não é? Pelo menos são os bons costumes, para que eles progridam, para que eles, não é, se desenvolvam. Ontem na reunião dos homens, nós batemos um papo mesmo, né? Eu perguntei algumas coisas, mas assim, nós, irmãos, temos que tomar posições na vida e não nos conformarmos com o mundo que está por aí hoje, viu? Porque até dentro das igrejas tem jovens que não pensam mais em desenvolver família, não pensam em casar, irmãos, não pensam. Por quê? Por causa das coisas que estão sendo impregnadas aí, o prazer de você não ter compromisso. As pessoas não querem compromisso, não querem. Estou mostrando a minha aliança, porque a aliança é sinal que Deus fez conosco de compromisso, amém, queridos? E isso não está dando certo neste mundo. Estamos cada vez vivendo uma sociedade fria, uma sociedade apagada, e isto, se bobear, dentro da igreja, que está acontecendo, não é? Muitas vezes nós entramos e saímos da igreja, mas aí que está, a pessoa está disposta a se relacionar. Nós queremos o relacionamento, irmãos. Isso vem quando nós exatamente nos encontramos com Deus, quando nós amamos ao Senhor. Quando você diz que você ama a Deus, você está dizendo, não pensa só, eu amo a Deus, fechou aqui minha visão, tá, mas o que Deus é? O que Deus é?
O que é este amor? É, por exemplo, Deus nos ama, certo? Ele me ama, Ele ama a todos. Eu amo a Deus, então eu amo tudo que há nele, e tudo que há nele é o próximo. Por isso que é o segundo mandamento: o teu próximo você vai amar. Sim ou não, irmãos? Não é porque faz parte, mas nós estamos caminhando, isso faz parte das coisas dos finais do tempo. Por isso que a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, a fé também com isso vai se esfriar, mas o amor se esfriando se torna individualismo. Nós estamos vivendo um mundo de individualismo. As pessoas, quando querem seus problemas, seus negócios, elas passam por cima dos outros, não quer saber se você está com problema ou não. Não é? Nós vemos pela educação, nós vemos pela sociedade de uma juventude que anda vindo, que está mal educada, que está sem respeito, não é? Então, nós estamos vendo que as coisas estão num grau crescente, elas estão crescendo, elas estão sendo mudadas. Ontem nós falamos sobre isso, não é, pastor? Não é? Ontem nós comentamos um pouquinho no bate-papo dos homens, porque para os homens, para nós abrirmos nossos olhos como pais, como marido. Você não pode viver, eu não posso viver, se é que eu sou de Deus, uma vida como o mundo vive. Eu não posso praticar o que o mundo pratica, porque eu era praticante do pecado, eu era individualista, eu era arrogante, eu era ganancioso, eu era pensador de mim mesmo. Mas não agora com Deus. Eu amo ao Senhor, eu amo o próximo, eu amo minha casa, que é a mais próxima, para eu poder amar os outros próximos, que é o meu habitat, que é o lugar do meu convívio, que é as pessoas com quem eu trabalho, que é as pessoas com quem são meus vizinhos, que é as pessoas com quem eu estou na rua, no trânsito, estando atento às necessidades. Mas hoje nós estamos vivendo coisas terríveis, e com esse negócio de estar frio na sociedade, quantas coisas você e eu temos assistido, quantas coisas de deturpando os relacionamentos, os valores familiares tem acontecido, tem se multiplicado a maldade. Nós estamos vendo resultados que hoje você não pode, não é, olhar com uma pessoa. Você às vezes está numa simples fila de mercado, mas se um entrar na frente, você percebe que a pessoa está armada, já vem, não tem modos de falar muitas vezes. Qualquer coisinha como é que chama? É um pavio, né? É uma fagulha para poder explodir. A gente não tem tolerância. O mundo está sem tolerância. Não está havendo tolerância. Você anda percebendo? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém, irmãos? Então vamos abrir os olhos, não é? A igreja de Jesus Cristo, eu e você somos diferentes. Não vivemos na prática destas coisas, porque estas coisas, não é? Deus não nos tira dela. Por isso a oração de Jesus em João 17, falando: Pai, eu rogo para que o Senhor não os tire do mundo, mas que no mundo que eles estão, Jesus intercede por nós a todo momento, intercedeu e continua intercedendo por mim e por você. Mas queridos, presta atenção aqui comigo. Você tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Quem trouxe o livro físico? Levanta a mão, irmãos. Levanta a Bíblia. Vendo? Não assim, irmãos. Eu sei que hoje, ontem nós falamos de mídia, de celular. Quem está vendo a Bíblia pelo celular? Levanta o celular. A pastora está bem moderna aqui. Olha lá, irmã. Tem que acompanhar. Queridos, você sabe isso aqui, ó. Isso aqui tem sido um alvo. Como eu estou trabalhando muito com o público, ontem eu falei isso até lá nos homens. Eu tenho obrigação como pastor, né? Ou seja, a obrigação que eu tenho, que eu falo: Senhor, me ajuda a ensinar de maneira prática. Eu tenho que falar o que é prático, o que vive. Mas isso daqui, irmãos, o que as pessoas falam e reclamam, que isso toma tempo, que isso esfriou, que isso leva para os caminhos ruins, eles sabem, viu, irmãos? As pessoas sabem, viu? Sabem. Às vezes eu pego pessoas adolescentes, jovens, é impressionante que às vezes eu fico escutando, porque põe alto, as conversas, as coisas sem nexo, sem sentido, umas coisinhas, sabe, entra e sai como se, sabe, não tem educação,
não tem respeito. Quer ver? Queridos, aqui, quem tem mais de 50 anos aqui? Eu. Somos jovens, né? Olha lá. Mas se você analisar essa época de lá para cá, vê, havia brigas no trânsito? Sim, havia. Tinha. Mas não era no grau de violência que está hoje. Havia loucuras no trânsito? Sim. Mas não é no grau da violência que está hoje. Irmãos, é nesses detalhes que a gente vê onde está a humanidade, aonde está chegando as coisas, aonde nós estamos vendo, é impressionante o que anda acontecendo com o ser humano que não respeita o próximo, e fora os valores que estão por aí, que está demais, Cristãos, irmãos, eu vou falar porque eu estou vendo isso, eu ando vivendo. Tem pessoas, o Espírito testifica, eu falo, gente, mas o que a pessoa fez dentro da igreja? O Espírito Santo fala comigo toda hora, então são esse tipo de pessoas que eu me aborreço, e não aproveita a oportunidade, mostram o que são lá fora, dentro da igreja são outra coisa. Deus está vendo tudo isso. Enquanto a irmã estava orando aqui, né, a Mariana, eu estava pedindo a Deus para que avivasse a igreja dele nesse sentido, e Deus vai fazer um rebuliço, já tem falado isso, mas para entrar um rebuliço vai ter que pesar a mão nessa nação com a igreja de Jesus, irmãos, para ver se acorda. Nós não queremos, eu não desejo isso um dia. Temos que fazer cultos escondidas. Você quer isso? Ai daqueles que já não vêm porque tem isso, tem aquilo. Imagina tendo culto escondido, vai desviar. Quer dizer, está entendendo, irmãos? Nós não podemos deixar de dar valor nesses momentos que temos, irmãos, de viver igreja, de estar com a igreja, de ouvir a palavra, de se empenhar na obra. Deus não chamou você para sentar no banco da igreja. Deus chamou você para viver a igreja. Isso é diferente. Você crê nisso? Amém? Você tem uma unção. Cada um de vocês aqui, é que eu estava falando hoje para os batizandos, desenvolva o relacionamento com Deus, porque você vai desenvolver o teu chamado. O chamado para fazer o lugar que você tem no corpo de Cristo, para fazer a obra do Senhor, para fazer a igreja caminhar. Amém, igreja? Aleluia. A igreja de Atos caminhou muito rápido, porque eles receberam a unção do Espírito Santo, depois que Jesus falou para eles aguardarem. Os apóstolos, os discípulos, né, se tornaram apóstolos, mas começou a andar mais rápido, porque eles se levantaram, foram avivados. Não é só porque desceu aqui, porque hoje nós vemos isso muito, é cair, é ser cheio do Espírito Santo, é gritar, berrar, ter visões. Amém, isso tudo são sinais, faz bem para a saúde espiritual, e Deus quer assim. Mas eu quero saber, Deus quer saber o que você está fazendo com a unção que está recebendo. Aleluia. Oh Deus de poder, o que você está fazendo? Deus está deixando você, ou está permitindo ainda os problemas que não mudam na sua vida, algumas coisas que estão acontecendo? É tratamento, mas isso não vai impedir você de fazer a obra de Deus. O que eu tenho que fazer é fechar as brechas. O que está sendo falado para eu fazer, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, são brechas abertas, e elas vão me emperrar no caminho espiritual. O diabo vai entrar, vai emperrar. Pode reparar a sua vida, que você quer fazer as coisas, tem vontade, mas você está cheio de limites. Eu tenho limites também, sabia disso? Mas eu sepulto eles, eu digo para eles, falo, Senhor, vai além dos meus limites. Você diz isso para o Senhor, eu estou te ensinando. Fala, Senhor, eu tenho limites. A minha esposa não está aqui, né? Ó, ela, quando eu conheci, eu tive muito problema com esse negócio de falar, eu não posso ir na igreja, eu não posso assumir nada. O pastor da igreja vivia falando dos jovens, vivia falando, vem. Eu falava, não, vem. Eu falava, não posso, eu trabalho. Mas você trabalha de segunda a sexta. E à noite? Não, eu levo minha mãe, eu trabalho com ela. E de sábado? Não, também faço com a minha mãe. Eu falei, eu não posso. E quando eu conheci a Rosa, minha esposa,
Ela falou a mesma coisa, ela falou: oi, vem estar com a gente. Eu falei: gostaria, mas não posso, eu preciso trabalhar. Sempre falando: preciso trabalhar. Você entendeu? Eu preciso garantir isso, eu preciso. E aí quando? Eu virei domingueiro. Eu saía de domingo na igreja. O que aconteceu, irmãos? Minha vida foi para frente? Foi tratada, ela foi para trás. Por quê? Porque as portas não se abriam. Eu trabalhava, para endividado. Que trabalho é esse, irmãos? Não conseguia pagar as contas. Que trabalho é esse? Trocando, estava dando certo? Então veja na sua vida se está dando certo. Eu faço, né? É uma coisa que Deus muitas vezes trata para Ele mostrar para nós, não é? Para parar assim para você, né? Ele está te mostrando para você também pensar e falar: está dando certo o jeito que eu estou caminhando hoje? Como é que está o nível de relacionamento com o seu Deus? Com o nosso Deus, com o Senhor, Deus poderoso? Como é que está o seu nível de oração com o Senhor? Não precisa responder para mim, mas fala com Deus. Como é que está? Que tempo? Qual o tempo que você consegue dar de coração para Deus mesmo? Mas não só de vir assistir o culto. Não é isso, irmãos, que eu estou falando. Não é isso. Mas vim fazer a obra de Cristo, se relacionar com o corpo de Deus. Amém? Aleluia. Eu estou com projetos que, em nome de Jesus, esse ano aqui estou já pondo já algumas coisas bem no lugar. Aí vai acontecer para poder estar aqui na igreja. Eu vou dar uns passos. Eu vou precisar de estrutura? Sei que vou começar meio que sozinho. Mas eu não vou dar passos pela fé. Ah, mas você é pastor, tem que fazer isso mesmo. Tem que ficar na igreja, atender a gente a hora que dá. Irmãos, eu vou fazer conforme Deus me colocar. Se eu tiver que estar para atender a pessoa aqui na igreja todos os dias, Deus vai me dar o sustento necessário para isso. E eu quero. Pergunta se eu não quero. Quero, né, pastor? Porque não só eu não, tem pastores aqui que estão doidinhos. Que nem assim, eu oro muito pelo... Sabe o pastor Ricardinho? O pastor Ricardinho é um homem de Deus. Ele tem um coração na obra, irmãos. Ele fala comigo, fala: pastor, eu quero fazer isso, porque queremos ter isto para poder ficar aqui orando. Eu falei: tá certo, isso é ouro. Isso, olha, até meu Deus do céu, isso é bênção. Nós queremos, não só para atender você, mas para fazer algo aqui que edifique e a gente possa ter tempo para atingir vidas aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Posso falar um pouquinho do meu projeto? Eu quero orar pelos comerciantes aqui. Eu já cutuquei alguns. Não, nós vamos vir. Eu vou fazer um culto de comerciante aqui durante a semana. Eu vou estar aqui de manhã, antes dessa pessoa pôr o pé na porta do seu comércio, vai pôr o pé na igreja para orar. Eu vou abençoar o comércio dele, vou usar de estratégia. Vem aqui, Deus vai prosperar mesmo. Eu vou fazer de tudo para ver se eu ganho um só, né, pastores? Eles vão estar comigo. Eles também têm suas vidas, têm seus compromissos. Certo, irmãos? Quando eu falo assim, meus pastores, eles também têm o coração voltado. E eu tenho que voltar para ver se tem sido minha oração. E Deus tem falado: calma, vai fazer. Tudo é um tratamento. Eu preciso ter base, eu preciso ter estudo, eu preciso passar por coisas, preciso passar por aprendizado, mas eu preciso não me acomodar. Eu preciso estar atento. O que eu não posso é me acomodar. Amém, queridos? Pai, 2 filhos, lutando para dar o melhor para eles, cortando daqui, cortando de lá para poder segurar. Quem é pai aqui sabe disso, né? Sim ou não? Como que a gente se preocupa com os filhos, como a gente quer formar eles, porque é isso, eu estou pegando no arco aqui para lançar eles lá na frente, para ser melhor do que eu. Amém, igreja? E uma das coisas que eu quero deixar de legado é o meu amor pela obra de Cristo. Mas todo o meu trabalho também faz parte. Aleluia. Eu tenho louvado a Deus pelo tipo de trabalho ultimamente que eu estou fazendo, porque eu estou levando Jesus. É direto. Jesus. E glória a Deus por isso. Aleluia. Porque é o que mais importa. Deus vai cuidar de tudo. Amém, igreja? Aleluia. E Deus quer que você descubra o seu chamado. Evangelista, posso te falar? Você já é. Você não precisa eu te ungir para evangelista aqui, não. Quando nós aceitamos Jesus, somos discipulados. Quem está fazendo as aulas com o pastor Ricardinho lá embaixo? Você está sendo discipulado, irmão. Você tem a faca e o queijo na mão, né? No ditado português aqui, né? Mas para evangelizar, sua vida já é um testemunho. Amém, igreja?
Sabe? As pessoas têm que olhar para você. Eu vejo isso assim, ó, por que eu vou na igreja? E eu perguntei para o Jonas, né? Falei assim, como que você veio para a igreja? Olha, você sabe que bonito, eu não sabia. É a Risley, né, Risley? Ela me falou, ela começou a ir na igreja. Olha só, né? Foi isso mesmo, Risley? Foi você, né? Primeiro, depois foi a mãe, é isso mesmo? Olha só, irmãos, eu falei, se alguém não convidar, não dá curiosidade, porque na porta de igreja você vai passar. Aí você vai ver um louvor, alguma coisa, e você vai ter curiosidade, é Deus chamando. Mas alguém vai chegar para você. Quantos já receberam esse convite? Oi, vem na igreja. Eu recebi, vocês receberam? Quantos receberam esse convite? No início da vida de vocês? No evangelho, para vir por evangelho. Foi assim ou não? Amém, irmãos? É assim, mesmo que eu de pequeno, eu vinha da igreja, vamos falar assim. Só que minha mãe desviou, foi para centro de macumbaria, saímos da igreja, voltamos de novo. Só mesmo desviado, sempre eu tive convites para vir na igreja, eu sempre desprezei. Já me pararam para falar, ó, Jesus te ama. Coisa que hoje, os cristãos estão escondidos, porque estão intertidos nos seus focos de trabalho. Não estão focados em Deus. Coisa que hoje está mais difícil. Vou fazer uma perguntinha para você. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Por que nós não estamos ganhando vidas, irmãos? Ah, tá difícil, o pessoal tá duro. Tá, concordo com você, dou a mão para você. Tá mesmo. Tá brincadeira não. Você está orando para que o povo amoleça o coração? Escuta, não é só abrir a boca, você tem que ter vida de oração. Amém, irmãos? Amém, queridos? Você tem que ter vida de oração. Diga comigo, eu tenho que ter vida de oração. Eu quero chamar a sua atenção, porque pelo que está acontecendo, nós podemos nos acordar, mas tem televisão, tá? A mídia está cheia aí hoje. Hoje a pessoa, é isso que eu falo, o celular está fazendo isso, só via TikTok, só via mídia. Amém, glória a Deus que tem mídia, porque é um canal para atingir pessoas. Mas e o TED a TED? E o mano a mano? Lá no seu serviço, para quantos você falou de Jesus? Quantos você convidou para estar aqui? Por quantos você falou assim, olha, eu posso orar na sua casa, eu posso orar pela sua família? Vai surgir situações. Quantos jovens? E os jovens? Quantos você pegou e falou assim, olha, eu tenho um propósito. Você já estabeleceu um propósito de ganhar uma vida para Jesus? Uma, não estou pedindo duas. Deus não está pedindo duas. Quando eu falo eu, tá, irmãos, assim que está sendo direcionado, é pela graça de Deus. Mas pelo menos, irmãos, pastor, mas eu falo, a pessoa não vem para a igreja. Lance a palavra, mas vai ter frutos. O trabalho é árduo. Você veio fácil para a igreja? Eu não vim. Você veio fácil para os caminhos do Senhor? Quantas vezes me falaram e quantas eu neguei? Um monte. Porque você sabia, irmãos, você sabia que você vai ser testemunha das vidas que vão falar assim, eu não tive oportunidade de conhecer Jesus. O duro vai ser se ela falar, mas esse aqui estava do lado nunca falou. Era cristão? Nós não precisamos chegar assim, você já ouviu falar de Jesus? Cutuca no ombro da pessoa. Pode ser, Deus vai te usar, existem diversas formas. Mas você vai chamar atenção pela presença de Deus que está na sua vida. E a presença de Deus se manifesta através das suas atitudes. Não preciso nem falar mais nada. Amor ao próximo, já diz tudo. Porque você vai respeitar o próximo. Você vai fazer o serviço, você vai servir ele com excelência. Isso já começa dentro da tua casa. Lição de casa, é dentro de casa. Por isso que é chamado lição de casa. Dentro de casa, amém, irmãos? E aqui nós estamos para aprender estas coisas. Aleluia. E lá fora as pessoas vão ver, não é? Como você se comporta no dia a dia, como você pega um ônibus,
Se você dá lugar para o mais velho ou não. Se a pessoa pisa no teu pé e você, o que você faz? Se derem uma buzinada porque você cometeu um erro no trânsito, aí você vai fazer igual aos outros? Vai me xingar ele? Você vai falar, desculpa, com mansidão? E se ele te xingar, você vai devolver também com xingamento? Você está entendendo? Aí você evangeliza. Aí a tua palavra tem poder. Aleluia, porque você tem a vida de Cristo em você. Você vê o necessitado, vai saber atender ele. Aleluia. Você vai estar enxergando a necessidade das pessoas. Uma das coisas, pode conferir, quantas vezes a gente tem os problemas, se afoga nele, está focado com a agitação do dia a dia, principalmente agora nesse final de ano, não é? Eu até falei antes com o pastor Lauro, falou, gente, eu estou dirigindo nos cruzamentos, eu já não desço mais como eu descia nos cruzamentos. É devagarzinho, porque a pessoa embica, acha ruim, você breca, você olha, a pessoa... Eu falei, calma, meu irmão, pelo amor de Deus. Já quer devorar você não pode fazer nada. O relacionamento está assim com as pessoas. E nisso tem gente me assistindo para ver como que eu vou fazer. Um dia um deu risada, um cliente deu risada. Eu falei, essa é boa, eu te abençoo. Porque eu falei, em vez de eu falei, eu te abençoo em nome de Jesus. Aí a pessoa falou, essa é boa, eu te abençoo. Eu falei, melhor do que amaldiçoar, meu filho. Aí, ó, já entrei, tô dentro. Tô o campo aberto. Amém, irmãos? Aproveita a oportunidade, mas você tem que estar focado. Sabe por que a gente não evangeliza, não pensa desse jeito? Porque o nosso relacionamento com Deus não está alinhado, não está adequado. Pastor, mas como assim? Eu oro. Por quê? Pelos seus problemas? Só para Deus te curar? Só para Deus pôr dinheiro no banco, ajudar você a pagar as dívidas? Só para Deus resolver o problema da sua família? Precisa estar alinhado, irmãos. Quando eu vou orar, eu tenho meus problemas, eu coloco sim na mão de Deus, mas eu falo sim, Senhor, não me deixe embaçar. Tem hora que o Espírito Santo fala, opa, cuidado aí, enxerga aí, porque está começando a embaçar os problemas e você não está vendo a necessidade do reino de Deus, a tua missão, porque é aí que eu vou te usar, é aí que eu quero fazer milagre. Deixa que do resto eu cuido, estou tratando, está fazendo, mas eu vou fazer um dilúvio na sua vida para mudar tudo. Hoje a pastora me perguntou, vai ter projeto de vida? Vai, mas dessa vez você não vai projetar a sua vida. Eu vou lançar um desafio que é o projeto de Deus para a sua vida, é invertido. Aí você vai, já se prepara, porque eu vou lançar o formulário, esse formulário não tem pronto. Eu acho que não tem, não pesquisei, mas não deve ter. Eu vou fazer o projeto dele e vou dar para você. Sabe por quê, irmão? Nós só projetamos, não é errado, tá? Mas sabe o que nós vamos fazer esse ano que entra agora? Eu quero fazer o projeto de Deus cumprido na minha vida. Eu quero atender o reino. Deixa, porque Deus já cuidou dos meus projetos. Amém, irmãos? Isso orando a Deus, o Senhor me colocou, o Espírito Santo me falou, opa, peraí, a pastora num dia que ela pregou aqui, ela falou que Deus, sabe o projeto de Deus para a sua vida? Ela usou uma frase que eu falei, na hora, eu falei, olha como Deus já confirma, usa e coloca, aí aquilo cresce, eu fui orar, mas incendiou o coração. Vai ser bênção, por quê, irmãos? Vamos trabalhar, porque Jesus está voltando. Eu de coração, irmãos, como pastor da igreja aqui, eu não quero que ninguém fique para trás, não. Eu quero viver com você eternamente. Eu não sei se você quer viver comigo. Posso viver com você, não? Você me permite viver com você eternamente? Se você não quer, não tem jeito, não tem problema não, mas eu vou lutar para que a gente viva juntos. Amém? Eternamente. Porque é a minha missão. Amém, igreja? Aleluia. Acho que não é muito amém não, viu? Vocês creem na vida eterna com Cristo? Amém? Aleluia. O que você aqui é vida eterna. Amém? Aleluia. Irmãos, não é fácil nas indiferenças que a gente tem, os negócios que a gente tem, um que não vai muito com a cara do outro. Ei, Jesus, misericórdia. E a igreja é lugar de desenvolver e curar todas essas indiferenças, aprendermos a amar. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Jesus. Então, preste bem atenção. Precisamos estar focado em Cristo Jesus. Você vai ter suas atividades do lar, você vai ter suas atividades no seu trabalho. Isto é assim mesmo, com as suas lutas e com os seus problemas. Mas você tem que projetar algo de atender a necessidade de Deus.
E essa pergunta sempre doeu quando fizeram: quantas vidas eu ganhei para Jesus este ano? Tá bom, vamos ser mais. Em 5 anos, quantas vidas você ganhou para Jesus? Uma. Amém, glória a Jesus, aleluia. Você está entendendo? Porque se você for ver o Evangelho, eles ganhavam vidas. Amém? Hoje nós estamos apoiados que é o pastor, é o da mídia, é aquele que prega, ele tem que ir para a multidão pregar para ganhar vidas. Irmãos, vai fazer parte, mas você é um pregador. Você é um pregador e atinge melhor do que um de púlpito, porque você está convivendo com a pessoa. Amém, queridos? Aleluia. E Deus te chamou para esse grande galardão, porque a Bíblia fala que sábio é aquele que ganha almas. A Bíblia fala que aquele que ganha almas encobre multidões de pecado. Tem muitas coisas, como se Deus falasse assim: olha, eu já perdoei, tem seus pecados aí, mas mais bem-aventurado você é, porque você está se dispondo, sendo um canal de Deus lá no seu trabalho. Mas muitos se escondem no trabalho. E por que a gente se esconde no trabalho? Porque muitas vezes a gente cai na contaminação das pessoas do nosso trabalho. Cai em piadas, cai em pornografias, cai em mentiras. E a gente sabe falar: aquela pessoa sabendo que eu sou crente, eu faço coisa errada. Então, irmãos, mas elas vão te assistir, vão ver. E Deus não quer que você seja um crente oculto, não, um invisível. Deus quer que você seja uma pessoa que você dê testemunho no seu modo de falar. É lá no seu trabalho mesmo, é o campo do trabalho. Pode esquecer: eu quero ir para a África evangelizar. A África está aqui. A feitiçaria pura está aqui do lado do seu lado. As pessoas que odeiam, que invejam, a África está aqui. Eles precisam e têm sede desse evangelho. Amém, igreja? E sabe, as pessoas são muito ganhas pelo modo que você está vivendo diante dos seus problemas. Já pensou, hein, Anísio? Eu chego aqui, no vizinho do lado. Eu tenho que saber, eu tenho que ser ciência. Lógico, todo mundo sabe, remédio e médico tá porque Deus criou, sempre existiu. Mas eu chegar lá e falar: sabe por quê? Não tem jeito, e começar com aqueles papos negativos. E eu sou uma igreja que prega cura. Eu sou uma igreja que fala: mesmo que você está enfermo, mesmo que Deus está abençoando sua vida, eu vou lá contar meus problemas pro cara da farmácia: estou passando mal, tô não sei o que. E sabe, os papos, tipo assim, não tem o jeito e não sei o que. Você acha que ele vem pro evangelho que você está falando para ele? Vai falar: Deus quer que você seja um grande instrumento na mão dele para ganhar vidas para Jesus. Amém? Vidas para Jesus. Temos problemas? Temos. Você vai ouvir palavra para o seu problema? Vai. Hoje você está ouvindo palavra para o seu problema, só que como Deus está vendo o seu problema na visão de Deus, na ótica dele. Porque o Senhor quer que você prove maravilhas de ganhar vidas. Mas está difícil. Mas não sei o que eu falo. Mas aquilo que está falando aqui. Ore e fale. Peça, porque Deus vai colocar nos seus caminhos. Amém, irmãos? Deus vai colocar a pessoa. É um trabalhar, mas você vai ver que fruto. Você já pensou? Você já pensou? Se você não pensou, pense agora. Aquela pessoa que você ganhou para Jesus do seu lado aí, Pensa naquela pessoa que você ganhou para Jesus louvando aqui, tocando. Pensa ela restaurada. Se ela vai estar aqui fazendo isso, ela já se batizou. Ela está enfrentando os problemas com Deus, não é? Numa outra vida com Deus. Ela vai estar totalmente diferente. Hoje a pregação, né? Ganhar vidas pega. Mas você sabe, irmão, porque senão, é que eu digo para você, hoje que eu vejo assim, o que eu estou vendo assim, que ministra no meu coração, Deus não quer só que os de mídia e os de púlpito ficam pregando aqui. Eu vou pôr um púlpito lá fora e vou pregar o evangelho lá fora. Amém, vai chegar lá. Mas Deus não quer só que nós façamos isso. Você
É aquilo, nós já ouvimos isso aqui várias vezes. Os púlpitos da rua. Você tem um púlpito lá na sua vizinhança. Você tem um púlpito lá no seu trabalho. Você está ocupando ele? Nós precisamos orar. Na tua oração você tem colocado, fala: Senhor, me abençoa nesse dia, que eu seja um vaso nas tuas mãos. É assim que eu oro. Que eu seja uma bênção. Eu oro, eu abençoo o meu trabalho. Eu falo: Senhor, quando eu falar com os meus clientes, Senhor, quando eu andar pela rua, Senhor, as lutas são grandes, vem nervoso, tem hora que você quer pecado, se eu errei, perdoa, meu Deus. Mas assim, Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que eles sejam bênçãos, Pai, aonde, né, que eu possa, Senhor, meu Deus, aproveitar as oportunidades que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê graça. Amém, igreja? Aleluia. Foi igual aconteceu um dia, estava lá, né, e o meu veículo é os louvores, eu coloco mesmo, e a pessoa entrou e falou: nossa, que estilo, que não sei o que. E eu parei orando por ela, abençoei a vida dela. Aleluia. É um aqui, outro lá, outro vai, um dia vem alguém. Mas o que eu não posso deixar é de anunciar a palavra. Posso te falar, diante de tantas coisas, irmãos, como Deus prova, como é maravilhoso. Ontem eu até falei lá, tem dia que parece, lá na reunião dos homens, eu falei assim, tem dia que você não está afim, você fala assim: meu, eu estou com tanto problema, Jesus está apertando tanto. Aí chega uma pessoa e canta a necessidade dela, e você fala que Jesus está aqui, ó. E eu vou falar: mas eu vou falar, eu estou tão doendo. Mas aí, irmãos, onde estão meus olhos? Cadê a obra? Cadê a missão? Aleluia. E é nesse momento que Deus, e quando você vai falar, aleluia, quando você vai falar, é onde Deus começa a te renovar. Sim ou não, né, pastora? Eu sei que a pastora prova isso, não é? Nós às vezes nem estamos assim, mas Deus nos usa. E usou. Eu tenho experiências assim maravilhosas, que Deus tem colocado pessoas que quando começa a conversar, até a pessoa começa a trocar ideia, quando eu vou ver ela desviada, mas ela está sendo usada para falar com Deus. Eu ainda acabo a conversa e falo: então, e o lado de fora como é que está? Eu preciso tomar vergonha porque não está falando. Falei: então, conhece tanta palavra. Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade, amém, irmãos? Aleluia. Mas por que a gente não fala de Jesus? Mas por que a gente não põe isso em oração? Pastor, e Noé onde está? Em tudo isso aqui. Porque o mundo se distanciou de Deus. Quando ninguém mais falou de Deus, o mundo ficou em pecados. E aí, só Noé começou a temer a Deus. Só Noé começou a seguir a Deus. E que me chama a atenção nessa história, eu quero, para pensar, irmãos, para pensar. Ninguém mais acreditando. Eu imagino assim, imagina eu pregando na igreja e falo assim: hoje não é a pregação que eu queria ouvir, eu queria ouvir outra coisa, eu queria fazer isso, e você está falando que, né, fala assim: olha, você é um instrumento na mão de Deus, atende, Deus está querendo usar você. Eu não estou falando que Deus hoje está aqui, olha, eu estou tendo revelação, olha, recebe aí, você vai conquistar isso, Deus vai desembaraçar, olha, estou vendo isso, daqui tantos dias você vai receber isso aqui, e papapá. Essa é a igreja, e a pregação que talvez muitos querem ouvir e vêm para cá para ouvir. O que aconteceu? Esqueceram, porque pede isso, mas os pecados continuam. Ninguém está se importando com Deus, de buscar o Senhor. E aí o que aconteceu? Se esfriou. E toda aquela geração começou a se corromper. Você sabe hoje, todas essas imoralidades que nós vemos até na família, deturpando tudo, sabe? É o que aconteceu lá atrás, no mundo daquela época. Começou a ter uma grande perseguição. E hoje eu falei para os batizando, eu falei: olha, não é para vocês deixar de se relacionar, não é, com as pessoas que estão lá fora. Deus não está falando isso. Deus está falando sim, para você não ser contaminado com elas. Pega a história lá dos povos. Deus sempre falou, Moisés no deserto, sempre falou: vai passar por essa cidade, não é para beber nem... Tinha coisas que Deus já avisava: não beba nem da água, não coma nem do pão, é só para passar. Para Esdras, você vai passar por essas necessidades, vai ficar por essas cidades, tem uma que você vai ficar lá, não se envolvam. Por que Deus falou isso? Porque sabia que ia dar B.O. Conclusão, quando o povo se envolveu, deu B.O. Deu problema. Distanciamento de Deus.
Deus falha com a aliança dele, irmãos? Deus falha com a promessa dele? Só que o que aconteceu para esse povo? Ai, que dor para chegar na minha terra prometida. Mais dor a gente acrescenta no caminho. Não é Deus que dá, é mais a gente que buscou, porque não se posicionou com aquilo que Deus falou para nós nos posicionarmos. E Deus quer que você nessa manhã se posicione, porque eu vou falar uma coisa para você: o que Deus tem mesmo no plano de você ganhar vidas é grande. O seu testemunho, Deus vai cuidar do resto da sua vida, porque se Ele quer que você ganhe vidas, Ele não vai deixar você viver enfermo, viver na necessidade, viver nessas coisas, não. Deus vai fazer você passar, pode permitir você passar, mas para você ser bênção para os outros verem a mão de Deus na sua vida agindo. Aleluia. Porque, irmãos, é grande o que está por vir na nossa vida. Isso aqui, eu posso ter o maior carro, maior casa, eu posso ter tudo, eu posso entrar e sair com tudo que eu quero aqui, mas isso não vai ser grande em relação ao que está preparado para vir com Deus. Porque vamos cair na real, irmãos. Vamos cair na real. Vamos falar que você tem um poder aquisitivo financeiro bom. Você acha que você está livre das lutas? Você pode até falar assim: ai, graças a Deus eu não me preocupo mais com os boletos, eu faço e pago, porque dinheiro não é o meu problema. Ele vai se tornar um problema para você. Já se tornou. Por quê? Porque vão te assaltar. Porque o ladrão vai vir. Você pode perder tudo de um dia para a noite, uma tempestade, uma inundação, uma mudança radical no governo. Você pode perder tudo. Você vai ter outro tipo de problema. Se eu não sei administrar diante das minhas necessidades com a falta, eu não vou saber administrar na sobra. Vou repetir: se eu não sei administrar na falta, não sei passar por esta situação. Estou falando de administrar o seu emocional, a sua vida, como que você vive, mesmo quando se houver falta, mesmo que você vê que a coisa está difícil, quando vier no muito você não sabe. Por isso que a gente fala assim, não sei se esse dia estava conversando, e aí falou assim: é verdade, eu já vi vários relatos de pessoas que ganham na loteria, dura 2 anos no máximo, e depois você vai ver, a pessoa está tudo na miséria e pior ainda. Pô, mas você não tinha, não fez, não comprou? Não. Parece uma praga. Mesmo que a pessoa sonhe dar casa, ela dá casa para todo mundo, só não deu para ela. Vamos falar assim. Entendeu? Ajudou aquele outro, mas não administrou, não pensou, porque isso aí vai embora. Você tem um custo de vida hoje, numa família de 4 pessoas, uns 3 mil. Depende. Para pensar. Põe 200 mil na sua conta e divide por 3. Vê quantos anos vai dar se você não prosperar. Você vai e você, vamos falar que você está ganhando e não dá para pagar. Você sempre está mordendo lá. É o que acontece com essas pessoas aí que ganham na loteria. Ela acaba, irmãos. Daqui 2, 3 anos vai acabar. E você está vendo e não vai fazer, não tá aí, e as coisas estão acontecendo e não estão fazendo nada. E aí, enfim. Se nós não soubermos administrar no pouco, no muito, a gente vai se perder. Por isso que muitas coisas que a gente deseja, Deus nos trata primeiro, para que não haja brechas, para que você saiba administrar, porque é grande o que Deus vai dar na sua vida. E o que você vai ser abençoado. Você crê nisso? Aleluia. Pois não foi grande o que aconteceu com Noé? Onde está Noé nisso? Noé está aqui. Um homem que era fiel, foi até espancado por causa de ser santo. Chamaram ele para o pecado, e o dia que esse homem começou a anunciar a arca, o dilúvio e construir, ele foi um grande pregador. Ninguém deu ouvido, pelo contrário. Primeiro ele teve que ganhar a família,
E Deus, pela sua infinita misericórdia, por causa da fidelidade com Ele, falou: Noé, você e tua família. Veja o que é uma vida de obedecer a Deus e de estar focado no Senhor. Veja o que é, aquilo que eu estou falando. Imagina eu pregar aqui, ninguém está concordando, ninguém quer saber nada. Imagina você fazendo isso. Ninguém está te ouvindo, ninguém quer fazer, é nada, e só crítica, e só coisa, e só ameaças. Noé começou a ser ameaçado de morte, mas Deus o guardou, porque ele ia cumprir a missão dele. Eu quero dizer que Deus vai cumprir a missão, né, que Ele tem na sua vida, mas basta você querer cumprir a vontade e o projeto de Deus também na sua vida. Aleluia. Porque Deus protege, Deus guarda, amém? Tem irmãos nos países perseguidos, sofrendo, perdendo a vida, irmãos, mas eles estão protegidos por Deus, bem-aventurados são eles, estão sendo guardados, estão sendo protegidos. É um chamado, é algo que Deus colocou, é numa realidade que está lá. Aleluia, nós temos uma realidade aqui, e nós devemos aproveitar o que nós temos aqui, mas não se contaminarmos com os problemas só que nós temos aqui. Está difícil em casa, o filho não ouve, a mulher não ouve, aquele está assim, a situação está apertando lá, mas eu não posso deixar de focar em Deus, e de ajustar, como eu disse, o meu relacionamento e a minha busca com Deus, que é falar: Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Amém, igreja? Aleluia. Deus quer que você pense desse jeito, que você haja desse jeito. Eu vou te falar isso, que nós hajamos desse jeito. Esse negócio de ficar olhando, por causa disso, porque o pastor, porque o fulano, porque aquele, isso está por fora. Olha as coisas boas, o que você tem aprendido? Faz você, levanta aí a cabeça na submissão com Deus, com a tua liderança, com submissão com os teus pais, como filhos, como marido, como esposa. Faz a obra de Cristo, que Deus vai te abençoar. Aleluia. E assim não estava em Noé. O que aconteceu? Deus anuncia a Noé e fala: Noé, é o seguinte, o povo não quer mais, chegou, encerrou. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Já está encerrado. Na verdade, assim, Deus já determinou a destruição. Nós tivemos 2 eventos de destruição. O primeiro, que foi com a terra inteira, que é na época de Noé. O segundo, que foi com a água. O segundo, que foi com fogo vindo do céu, que foi parte da cidade de Sodoma e Gomorra, na época de Abraão. E isso são sinais agora. Nós temos a terceira e última destruição. E dessa vez vai ser feio, porque 1/3 da terra vai cair. Os elementos, astros, estrelas vão se despencar. Alguém viu umas notícias, já tem um tempo atrás, mas meteoros que às vezes atingem a terra, caem em pequena escala. Você imagina o tamanho do que está por vir. É provado cientificamente que já tem um a caminho, que é bem grande. É bem grande, está a caminho da terra. Eles não sabem, eles calculam nos milhões de anos-luz, mas é o tempo de Deus. Deus deixou já sinais que comprovam a destruição. E o Senhor não quer que a igreja dele fique para trás, que é você. Amém, irmãos? Nós estamos aguardando a primeira vinda do Senhor Jesus, que virá como um ladrão. Noé, aqui anunciou. E a maldade de tudo que eu falei aqui atrás era o que estava acontecendo, né, no mundo desta época. E só Noé, por causa da fidelidade dele, do relacionamento dele, é que ele obteve êxito com Deus. E Deus achou graça. Deus quer achar graça na sua vida, amém, irmãos? Você tem sido agraciado, amém, igreja? Você tem sido, eu vou dizer, você tem sido. Só damos valor a isso. Não deixa de fazer a obra do Senhor. Prioriza aquilo que é viver igreja, aquilo que é ganhar vidas, aquilo que é estar unido, amém, igreja? Aleluia. Você pode vir aqui, entrar com uma pessoa que você ganhou, que convidou, ela pode aparecer, mas isso é oração, é focar na obra, aleluia. A arca ficou aberta, até eles viram
muitos casais de animais entrar, que Deus deu todas as instruções. Eu não vou falar da história toda porque a maioria aqui conhece. É como se hoje Deus está falando assim: a arca também está aberta, dá para você entrar, mas muitos estão vendo e não estão querendo entrar. Entende? Faz a obra de Cristo nessa manhã, porque Deus mandou um dilúvio aqui, destruiu tudo. Agora deixa eu falar numa ótica aqui, dessa ótica do lado de Noé. Para prestar atenção, a luta que esse homem teve, a perseguição que ele teve. Fora isso, a família falar: Noé, vale a pena. A esposa falar: Noé. Os filhos falar: pai. E sofrerem todos. E porque Deus falou com quem? Com Noé. Esse homem teve que ter fé para aguentar a família e aquela multidão inteira, a bater na visão aqui, a segurar naquilo que Deus falou e pregar aquilo e esperar até Deus cumprir a promessa. E o que Deus fez, irmãos? Noé, com todo o sofrimento que ele teve, e é isso que nós estamos vivendo, com todo o sofrimento que nós temos para se manter em santidade, na luz, na palavra de Deus, com as lutas que temos, nós vamos ter o descanso, porque quando a porta fechou, houve o dilúvio. Imagina a aflição daquela família, ver milhões de vozes gritando, aquela chuva, vieram bater na arca, já era tarde, nem que Noé quisesse abrir, porque foi a mão de Deus que fechou aquela arca, não foi a de Noé, porque senão Noé podia voltar atrás e deixar aquele povo abrir, porque ele tinha um coração que ama a Deus. Deus sabe disso, mas só que Deus, ele é amor, mas ele dá a sentença da justiça. Ele está avisando. E vamos falar, o amor de Deus é bem longânimo, é muito longânimo, nós sabemos disso, porque nós não amamos desse jeito, nós queremos amar desse jeito de Deus, e temos a capacidade de amar sim, tudo vai depender, e aí você vai entender cada vez mais como é a longanimidade do amor de Deus. Aleluia, amém, igreja? Então, veja só, aí veio todo aquele dilúvio, como nós sabemos, toda aquela gritaria, depois que tudo morreu, depois de toda aquela chuva, depois de tudo que foi despencado, de tudo que Deus colocou, acabou com tudo, Deus preparou tudo de novo para Noé, e um novo tempo. Eu quero dizer que isso que está preparado para você. Deus vai fazer um dilúvio na sua vida para dar um tempo novo. Eu estou falando isso hoje, no seguinte ponto. Aqui está falando da história de Noé. Eu quero dizer o seguinte, que é o que Deus ministrou no meu coração. Faz a obra de Cristo, porque vai vir um dilúvio e vai te passar por um outro tempo. Vai vir lutas, vai vir problemas, vai vir grandes perseguições. Ganhar vidas, o diabo se levanta assim. Você vai ter lutas terríveis, mas Deus vai estar com você, e vai vir um dilúvio, e você vai gozar das bênçãos de Deus. Vai ser tudo novo na sua vida, vai ser um novo momento, e eu estou dizendo nisso nessa vida agora também, que Deus vai cuidar, vai reverter a tua sorte. Você vai estar num nível, num patamar de relacionamento com Deus incrível. É o que eu quero também para a minha vida, crescer cada vez mais, desenvolver este plano de Deus na minha vida, da salvação, na graça e no conhecimento da palavra, porque é isso. Se eu entender isto, se eu viver isto, irmãos, os meus problemas, as minhas dores, eu vou saber levar de outro jeito. Amém? Elas vão ser pequenas para mim. Amém, igreja? Aleluia. Quando Noé fez isso, quando baixou todo aquele dilúvio, quando veio a pomba, já com sinal de terra, houve alegria, aleluia, e houve um novo momento. Vai haver descanso para você, vai haver paz para você. Agora, óbvio, sempre vamos ter luta, porque depois disso o homem não teve jeito, pecou de novo, o pecado desenvolveu, e como eu disse, Sodoma e Gomorra foi uma cidade destruída, e Deus deu sinal de novo, mas sempre salvou aqueles na qual estavam focados na obra dele. Salvou porque aqueles que tinham o coração, que buscava a Deus e tinha relacionamento com Deus. E é o que o Senhor quer, relacionamento com você. Hoje é um convite para você. Entra nesse rebuliço do dilúvio. Disse o Senhor: Noé, entra
Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Se nós vamos ver no Novo Testamento, vai dizer nos livros do Evangelho que está preparado para nós, e o Senhor vai falar: vinde benditos do meu Pai. Aleluia, viu? No paralelo, vinde benditos do meu Pai, porque está preparado para vocês a vida, a ceia, a vitória, a bênção eternamente. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.